que você está achando dessa notícia que a China avisou os governos locais se prepararem para o colapso da Evergrande? Tô achando que isso vai feder. De novo, Lucas, eu continuo achando que não existe tragédia anunciada, não existe crise anunciada. A China está falando que pode acontecer, acho que eles têm sim que avisar, sabe? Tem que dar pessoal, pode acontecer um problema, cuidado, não enfim os pés pelas mãos, mas deixar acontecer mesmo eu acho difícil. Pode, gente, tudo pode, tá? É sempre assim. Uma coisa é a nossa opinião, a minha opinião é de que não vai acontecer nada muito grave. Provavelmente eles vão deixar uma parte eventualmente da empresa quebrar, vai salvar a maior parte, que é a parte que o governo tem interesse em salvar, vai ter alguma coisa vai acontecer, óbvio, né? Mas eu não acho que vão deixar acontecer uma crise grave no sentido de que a Evergrande porque até agora eles estão fazendo o tal do bailout lá, né? Estão salvando uma parte da Evergrande, negociando as dívidas, aí o governo assume parte dessas dívidas, mas vai pagar muito longe, então os fornecedores vão deixar de receber, então é um ponto aí complicado, é uma coisa complicada que pode ainda gerar problemas, mas eu acho muito difícil que gere problemas sistêmicos, porque a preocupação com a quebra da Evergrande não é a quebra da Evergrande, a preocupação da quebra dela é o risco sistêmico que isso pode causar. Ela tem lá 300 bilhões de dólares em dívidas, e aí se ela não vai pagar os 300 bilhões de dólares, e você pode ter um problema grave nos mercados de forma geral, porque aí você poderia ter quebra de banco, por exemplo, uma quebra de alguma instituição financeira grande da China, e isso com certeza iria ecoar pelo mundo todo aí os problemas, a gente teria com certeza uma crise maior. Mas eu acho muito difícil que o governo chinês faça isso, porque eles têm mais de 1 trilhão de dólares em reservas bancárias em dólares, tá? Eles têm 1,5 trilhão, se não me engano, de reserva bancária. Pra vocês terem uma noção, o Brasil tem 300 e poucos bilhões de dólares, tá? Em reservas bancárias. Em reservas, né, em dólares de reserva. Então, assim, a China tem muito dinheiro, eles podem simplesmente segurar a onda, porque uma crise dessa afetaria todo mundo, e a China não quer que isso aconteça com ele. Então, acho difícil que venha esse tipo de problema, tá? Mas voltando aqui, Marcelo, saí ontem da Binance, Huobi só com autenticação de identidade, mais nada, permite operar até 100 Bitcoin por dia, sob contas, etc. Desistir da Binance. Legal, bom saber, ó, Huobi, tem a FTX também, né? Mas assim, pessoal, não dá pra gente se enganar muito. Esse negócio de ficar sem fazer o KYC aí não vai... muita gente acha que o governo iria atacar o Bitcoin, né? Vai atacar o Bitcoin para tentar destruir o Bitcoin. O governo não vai fazer isso, o governo vai atacar onde ele dá. Vamos lá, contem aqui para mim, eu vou perguntar para vocês, como é que o governo, aqui só para citar o exemplo de São Paulo, como é que o governo de São Paulo fez para aumentar a arrecadação e evitar, na verdade, né, evitar a sonegação de impostos pelas lojistas e outras coisas? Como é que o governo de São Paulo, me contem, como é que eles fizeram isso? Como foi? Vamos ver que vocês sabem aí, só para a gente fazer uma comparação. Me contem aí. KuCoin está sendo a melhor do mundo. Pessoal, de novo, tá? 463 pessoas, só tem 178 likes. Primeiro vamos subir esse número de likes e eu preciso, com urgência, de um web designer que conheça de WordPress, tá? Se um de vocês aí for web designer e mexa com WordPress, for bom, principalmente na parte de design, tá? Eu preciso mais da parte de design até do que do WordPress. Me procura no meu Instagram, por favor. Nota Fiscal Paulista, isso aí, ó, Nota Fiscal Paulista. O que foi a Nota Fiscal Paulista? Só pra gente comparar, tá? A Nota Fiscal Paulista é o seguinte, eu não tenho como, o Estado nunca tem como fiscalizar todo mundo. Eles não têm braço, não têm dinheiro suficiente para pagar todos os fiscais que seriam necessários para fiscalizar todas as lojas e todos os lugares. Não existe isso, né? Não tem como, né? Você precisaria de um fiscal por loja para conseguir manter, sei lá, um fiscal para cada 5 lojas para manter. Não tem como. Então, como é que o governo fez para resolver o problema? Joga a responsabilidade para a população, né? Dá um incentivo, né? Muitos de nós aí, no começo eles davam prêmios, tinha sorteio de valores e tudo mais, e todo mundo começou a pedir a tal da Nota Fiscal Paulista. Por quê? Porque as pessoas, né, nós, viramos os fiscais. Quando você vai na loja e pede a nota fiscal, a loja não pode negar. Antes, muita gente não pedia, deixa acontecer, deixa passar. Só que quando eles colocam esse instrumento, todos nós passamos a ser os fiscais. E é assim que o governo age. É assim, é muito mais fácil, em vez de eu brigar diretamente com sei lá quem que eu vou brigar com a loja, com a corretora,
ou com o próprio Bitcoin, com as criptos, vamos nas bordas. Porque todos nós precisamos ou de uma corretora ou do P2P, seja lá onde for. E aí o que o governo vai fazer? Coloca uma regulamentação que pese sobre as pontas, que é onde o dinheiro vai ter que sair em algum momento. Então ele não precisa controlar. Muita gente se preocupa, porque eu não quero que o governo saiba o que eu estou fazendo, se está na minha carteira, se não está. Eles não precisam disso. Na prática, eles precisam ver só nas pontas, que é onde a gente transforma isso em dinheiro para poder usar no dia a dia. Se algum dia a gente, tomara chegar num mundo onde a gente use as criptomoedas como forma de pagamento do dia a dia, aí a gente muda de conversa, tá? Quando a gente começar, se eu vou lá comprar meu carro, eu pagar em Bitcoin, né? Aí muda de conversa. Tá certo que aí a gente tem o governo tem a outra ponta, que é a parte de registro do carro e tudo mais. Mas vamos lá, no dia a dia, eu quero comprar alguma coisa que eu não precise registrar, eu quero comprar um relógio, por exemplo. O relógio não tem registro. Eu paguei em Bitcoin, acabou, não tem conversa. Né? Não tem que transformar em dinheiro fiat, não tem problema. Mas enquanto a gente precisa transformar em dinheiro fiat para pagar as coisas, o governo pode atacar ali. Né? É ali que a gente pode ter a mão do Estado pesando. E no caso das corretoras, o que eles estão fazendo é justamente aí, corretora, seguinte, você quer operar? Você quer operar aqui no meu país? Então tá bom, então você vai ter que fazer isso, isso e isso. Você vai ter que pegar os dados das pessoas e eu não posso. Por quê? E aí vem a justificativa que eu estava falando. Qual é a justificativa? Não, porque a gente, se a gente não regular, né, as pessoas podem usar as corretoras para fazer lavagem de dinheiro, e a lavagem de dinheiro é oriunda do crime, e coisas assim. Mesmo que a gente saiba hoje em dia que a maioria do dinheiro que é utilizado para coisas ilícitas é dólar em espécie, né? Não é Bitcoin, não é criptomoeda. Porque fora a Monero, né, tirando a Monero que tem um alto grau de privacidade, as outras criptos são altamente rastreáveis. Então não faz sentido para um bandido querer fazer, né, a lavagem de dinheiro usando criptomoeda, porque vai ficar tudo registrado o que ele fez. Então não faz sentido fazer isso. Só que, né, aí pega um caso, o governo normalmente é assim, né, pega um caso que aconteceu de um cara que fez alguma coisa errada, aí, tá vendo, olha o perigo que é você ter as criptomoedas sem saber quem é o dono. Então, a partir de agora, todo mundo tem que falar. Então, assim, eu não vejo um futuro onde isso não vai acontecer com todas as corretoras. E aí, vão sobrar as corretoras descentralizadas, que talvez resolvam, né? Para quem quer ficar anônimo, para quem quer ter privacidade, talvez a única saída sejam as corretoras descentralizadas. Só que para isso acontecer, elas precisariam ser descentralizadas mesmo. Não pode ter ninguém por trás. Porque vocês viram aí recentemente, a página da Uniswap lá teve que tirar os tokens lá da página, porque ainda tem desenvolvedor ali que tem o comando sobre de alguma forma. A corretora é descentralizada? É descentralizada, né? A forma de troca é descentralizada no Uniswap. A gente que pode ir lá prover liquidez. Mas no site, especificamente, lá na coisa, tem alguém que cuida, então esse alguém pode ser responsabilizado. E aí foi o que aconteceu, eles foram lá e mexeram, né? Marcelo, acho o objetivo das criptomoedas de ser centralizado, então mudando o jogo, querendo deixar o governo entrar e cobrar impostos. Então, mas olha aí, Drones, uma coisa é a descentralização, outra coisa é impostos. São duas coisas diferentes, tá? São dois objetivos diferentes, inclusive. Eu não sei dizer para vocês, eu não acho que seja o caso, tá? Quando o Satoshi Nakamoto cria o Bitcoin, ele não está querendo fugir de impostos diretamente. Ele está querendo impedir, primeira coisa, a impressão de dinheiro, né? O controle de um órgão específico de fazer a emissão de moeda desenfreadamente. Então, a gente tira isso. Quando eu tiro a descentralização, quando se cria o Bitcoin, né? O que você cria ali, a primeira coisa, eu não preciso mais de um órgão validando as coisas. Então, não preciso mais de cartório, por exemplo, tá? Para fazer uma comparação direta. Assim, o que o cartório faz? Ele dá fé pública. Eu preciso fazer um negócio de alguma coisa que tem que ser registrada. Eu não confio em você, porque eu não te conheço. A gente tá, né, estamos longe um do outro. Como é que eu faço para transferir uma coisa para você e ter certeza de que essa coisa não vai ser transferida para outra pessoa, né? No teu caso aí, como é que você garante que eu não vou vender o mesmo imóvel para duas pessoas? Você precisa de um cartório. O cartório vai lá e dá a fé pública. Ele diz o seguinte: olha, o Marcelo vendeu isso para o Guilherme, né? O Marcelo vendeu para o Guilherme, então tá tudo certo. O imóvel agora é do Guilherme, tá registrado, tá tudo certinho aqui. O que o Bitcoin traz como primeira coisa? A possibilidade da gente fazer transferências a princípio de valores, né? Transferências de dinheiro, sem que eu precise conhecer o outro lado. É como se fosse mesmo dinheiro em espécie. Vamos lá, fazer o paralelo, tá?
Quando você vai comprar na padaria com reais, você vai lá com uma nota de 50 reais, você dá 50 reais na padaria. O padeiro, o cara da padaria não precisa saber seu nome, ele não precisa saber onde você mora, ele não precisa saber nada de você. Ele te vende o pão, você dá o dinheiro para ele, é uma transação anônima. Ah, ele viu o seu rosto, tudo bem, mas ele não sabe quem você é. Se você entrou na padaria pela primeira vez, num lugar que você nunca foi, ele não vai fazer a menor ideia, e mesmo assim ele vai te vender. Por que isso é possível? Porque você está fazendo uma troca quase atômica, né, simultânea. Você pegou o pão aqui, deu o dinheiro para ele, né? Então você não, a confiança está restrita nesse ambiente que a gente está falando aqui. Então eu não preciso. O cara está na minha frente, ele não vai me roubar na minha frente. Para te roubar, ele vai ter que pôr uma arma, aí é outra situação, mas não tem como assim. Diferente de se eu estar de longe, você fala assim, ó, me manda o pão e eu te pago. Aí o cara te manda o pão, você não manda o dinheiro de volta, aí ferrou. É aí que você precisa, né, no modelo antigo, antes das criptomoedas, você precisa de um órgão central. Quem é esse órgão central? Você vai fazer, por exemplo, para dar exemplos de coisas do dia a dia, Mercado Pago, por exemplo. Ah, eu vendi um negócio no Mercado Livre, mando uma coisa para alguém e o Mercado Livre fica intermediando. O Mercado Livre está fazendo o papel aí de órgão central, que é para saber se eu paguei e se você me mandou, né? A gente olha os dois lados, ele fecha. Os dois lados fizeram suas partes e entrega para todo mundo. Isso é o modelo, né, centralizado que a gente tinha. E aí o Bitcoin permite que a gente faça um envio de dinheiro para outro lugar no mundo sem que tenha um órgão central. Isso é a descentralização. Eu delego a validação dessa transação para todo mundo. A brincadeira que eu faço com relação a isso é assim, muitos de vocês aqui já devem ter casado ou já foram em casamento. Qual que é a ideia do casamento? Por que tem lá uma cerimônia? O que acontece na cerimônia? Vamos lembrar, o casal entra, tem um monte de gente ali assistindo, depois no final lá tem que assinar o papel lá, normalmente você tem que assinar o papel que é o contrato lá de casamento, né? E nesse contrato tem testemunhas. Se vocês lembrarem, né, normalmente o noivo e a noiva assinam, mas tem que assinar testemunha de um lado e testemunha do outro. Por que existe esse negócio aí? Para que serve esse negócio todo? As testemunhas estão ali porque se amanhã eu pego e falo assim, não, eu não casei, ou eu fui coagido a casar ou qualquer coisa do tipo, as testemunhas estão falando, não, eu estava lá, eu vi, e todo mundo que está na igreja viu também. Então você não pode chegar depois e falar assim, não casei, porque tem um monte de gente lá vendo. O lance de você fazer isso publicamente é por isso, porque aí todo mundo sabe o que aconteceu e ninguém pode falar. Eu estou dando um exemplo meio ruim, porque casamento, a princípio, não passa pela cabeça de ninguém que vou falar que eu não casei, não faz sentido. Mas eventualmente, imagina que tem, sei lá, uma herança aí no meio do caminho, tem alguma coisa aí, o cara vai falar, não, eu não casei, então ela não tem direito aos bens que eu estou ganhando aqui agora. Né? Então, certo? É assim que, para isso que tem lá todo mundo assistindo. O Bitcoin é a mesma coisa, só que assim, eu faço uma transação e eu publico para o mundo inteiro. Quando eu fiz essa transação, eu publiquei para todo mundo, né? Porque se você joga isso para a rede, todos os nós de rede vão conhecer essa transação. Então você não pode falar que você não fez essa transação. E eu não preciso de um cartório só, um cartório falando. Eu preciso que a minha transação seja minerada, isso vai ser transmitido para os outros blocos, e se mais de 50% dos blocos tiverem, dos nós tiverem essa informação é válida. E eu não preciso ter dúvidas de que ela vai ser validada, que ela vai continuar valendo para o futuro, que ela não vai ser alterada. Então, a descentralização é nesse sentido. Não tem, a princípio, a priori, não tem nada a ver com imposto. Imposto é outra parada. Imposto é o que o Estado faz. O Bitcoin não foi criado para fugir de imposto. O Bitcoin foi criado para você não precisar de um órgão centralizado que tenha controle sobre a rede no sentido de imprimir dinheiro e no sentido de eu ter que validar. Então a gente faz tudo isso de forma descentralizada. Isso é a descentralização.